Voltando, pessoal. O DNA é uma matéria que vocês, quando começarem a estudar, aí vocês vão começar a prestar muito mais atenção nas pessoas do que se prestava atenção antes. DNA é assim, ele é matemático, ele funciona de acordo com uma matemática, né? Porque ele é a antítese, né? Ele é paradoxal à mente. A mente não tem nada de matemática, né? Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O DNA tem. O DNA tem um passado, tem um presente e vai ter um futuro. Tudo que está gravado ali, ele vai ficar gravado e você vai ficar carregando isso até morrer. Essas gravações. Por exemplo, quando a gente tem um computador, não sei se aqui, acho que todo mundo aqui tem um computador, que você às vezes quer fazer uma limpeza no computador, aí tem lá um arquivo dizendo assim, olha, esse você não pode limpar, porque isso faz parte do sistema, então não pode limpar. Você não pode tirar aquele arquivo do computador, porque ele faz parte do sistema do computador, né? Tá lá meu Mac, aí deu um problema no iTunes, eu fui lá, apaguei o iTunes, falei, não, vou apagar essa porcaria e vou instalar de novo. Na hora que eu tentei apagar o iTunes, o Mac falou, não, você não pode apagar o iTunes. Eu digo, mas por que eu não posso? Ele falou, não pode, porque ele faz parte do sistema, você tem que mande vir outro. Atualize ele, mas apagar ele você não pode. Você não consegue tirar o iTunes do Mac. Você consegue tirar um monte de coisa, menos aquilo. Assim como também o programinha da internet dele, lá o Safari, também você não tira. Porque faz parte do programa. O Windows também é cheio de coisa assim, né? Sim. O DNA também. O DNA, ele tem um programa que você transforma esse programa. Você pode adicionar, tirar, mexer. Agora, no outro, não. Aí, nesse outro, o que tiver escrito é do que você vai morrer. Então, se lá, o processo tumoral que nasce nele, não tem como você parar isso. Você pode até, às vezes, mexer no tempo e no espaço dele. Fazer com que ele dure mais tempo e percorra um espaço maior. Mas assim, é ele que vai te levar. É daquilo que você vai morrer. Não tem o que fazer. Só que a estrutura do DNA, ela é uma estrutura muito misteriosa ainda, né? Assim, as pessoas dizerem que sabem alguma coisa a respeito do DNA, no mínimo, é duvidoso. Já que 92% da estrutura dele foi considerada lixo. Nossa, uma coisa que tem bilhões e bilhões e trilhões de anos, dizer que é lixo, fala que é lixo evolutivo. Porque ninguém sabe o que, na realidade, são essas cadeias que não sintetizam proteínas. 8% do DNA é mapeado. É aquele genoma G, genoma T, genoma Y, esses genomas que deram nome a eles, e sabe até o que ele faz. Isso aí é o que faz o teu olho, isso aí é o que faz a tua perna, né? Às vezes pega aquelas células tronco, manipula, coloca na pele do rato, na sua orelha, né? Na sua nariz, né? Já faz isso com fêmur, inclusive, né? No laboratório já se cria fêmur in vitro com essas manipulações. Agora, 92 é um mistério. Esse mistério, ele foi ficando mais misterioso ainda. Quando eles começaram a entrar, criaram um projeto Genoma, eles gastaram bilhões de dólares, né? E foi um desapontamento, né? Ficaram desapontadíssimos, porque eles acharam que eles iam descobrir dentro desse projeto, desses estudos, eles acharam que eles iam descobrir o super-homem, né? E aí viram que a gente não passa de 6 genes diferentes do macaco. E no universo de trilhões, significa nada, né?
Qual é a diferença do DNA do macaco para o nosso DNA? Nenhuma. Não existe diferença. Somos exatamente iguais. Beagle, por que faz experiência com aquele cachorro Beagle? Porque é igualzinho o DNA dele com a gente. E o rato, por que usa rato? Porque o DNA é muito parecido. Porco. O porco, aí não tem muita diferença do porco. A minhoca. São 19 genes diferentes de um ser humano para uma minhoca. Só que assim, ó, 19, aí quando você fala são 19 genes, acha que é um número grande, né? Mas só são bilhões de genes, então 19 é a desculpa que ele dá para dizer que é diferente. É a desculpa. O chimpanzé é igualzinho. Agora, se você coloca um homem e um chimpanzé, você vai ver uma diferença assim gigantesca. Ah, o chimpanzé é muito inteligente, mas não dá para comparar com a gente, o chimpanzé, não dá. O chimpanzé é chimpanzé. Ele não inventou o Mac. Eu sou fã do Mac. Né? Não foi o chimpanzé que inventou. Então, você vê, apesar do DNA igual, é muito diferente quando você coloca um macaco e um homem junto. Não é? Apesar do DNA ser igualzinho. Então tem alguma coisa que diferencia um do outro, assim, que está além desse DNA. E pode ser que esteja no próprio DNA. Já que 92% é lixo, eles não sabem para que serve. O DNA ainda é um mistério. Quando os laboratórios alardeiam DNA, isso aí tudo é alarde. Isso aí, um mês depois, tem um remédio novo na praça. E, geralmente, 2 anos depois tiram, porque matou muita gente, aleijou um bocado. DNA, tem uma parte dele onde começou a confusão. No próprio projeto Genoma começou a confusão aí. Por quê? Porque como eles iam especificamente olhar para aquilo, então 50 pessoas foram escolhidas e elas faziam uma amostra de sangue todo dia. Tirava aquela amostrinha e eles analisavam o DNA. Aquela turma de 8%, em 10 anos, nunca mudou. Nunca. Agora a turma de cá, 92, mudava o tempo inteiro. Ficava assim, ó, se mexendo. Se recombinando. E dizia, mas eu não consigo ler uma coisa que se recombina. É como querer entender hoje o HIV. Não dá para entender, porque a mutação dele é por segundo. No ápice da mutação é 1000 vezes por segundo. Piscou o olho assim, ó, ele já mudou 1000 vezes a configuração daquele DNA dele. 1000. Então, como é que você pode acompanhar? Então, não existe vacina para HIV. Porque não, como vai fazer uma vacina daquilo? Se o vírus é estável, fácil. Né? Porque se estuda, tem tempo, o cara fica um mês, o vírus é um mês. Agora, piscou o olho assim, ó, no microscópio. Ele mudou 1000 vezes, piscou de novo, mais 1000. Vai fazer o que com aquilo? A mesma coisa é o DNA. Então, quando eles queriam estudar o DNA volátil, que a gente chama de volátil, ele estava 1000 vezes diferente. Agora eles começaram a perceber que a mudança tinha uma relação muito grande com o ambiente. Então, quando o povo saía e voltava no outro dia, estava diferente. E aí eles começaram a dizer assim, ó, vamos para um supermercado. Aí ia todo mundo para o supermercado. Quando voltava do supermercado, eles coletavam, aí estava muito diferente. Aí colocava as pessoas sob um estado de tensão, aí aquilo também mudava. E eles começaram a ver que o ecossistema, eles alteravam o comportamento dessas organizações moleculares no DNA que não sintetiza proteína. E aí começaram a chegar a um monte de conclusão e no fim não chegaram a conclusão nenhuma. E para não encerrar o assunto, isso é lixo. Não serve para nada.
Agora, quando você está fazendo, você está duplicando, quando você está começando a fazer ali o RNA, a cópia, tirando uma cópia do DNA, essa cópia, ela vai escorregando assim, ó, por ele. Então ela vai passar por essa área que não serve para nada. Mas ele vai escorregar ali para sair lá nas hélices, no núcleo celular. E a partir daí ele começar a ser estruturado para sintetizar a proteína e é só, e nascer dali uma nova célula, nascer dali um comando, nascer dali um tecido, nascer dali qualquer coisa que a célula queira ter a partir dessa fábrica. Então, a alquimia eu acho uma ciência muito legal, porque ela tem uns pontos de vista assim que são muito simples. Eu acho assim extremamente simples de se avaliar, ponto de vista alquímico. Vamos lá. Por exemplo, nesse DNA foi ele que fez o olho. Está escrito aqui olho. Esse DNA aqui, ele fez a retina. Esse DNA aqui fez a parte dos vasos no fundo do olho e dos nervos. Juntou aqui um RNA no momento que você está nascendo, que sai lá na célula, possivelmente essa célula vai virar o quê? O seu olho. Ela continua lá. Não continua? Ela vai ficar até você morrer. E teu olho está escrito aí, ó. Hoje, o projeto Genoma, ele conseguiu mapear isso aqui, ó. Ele sabe onde está o olho, onde estão determinadas doenças que se tornam incuráveis. Por quê? Porque elas estão nesse DNA. Então se sintetiza uma proteína e ela vira aquela doença. Está escrito nos teus ancestrais. Isso não vai ter cura. Isso você não muda? Não. Você consegue dizer por Não. que essa semana o DNA muda depois com seus padrões mentais? Não. O que muda é a outra área. Não essa. Essa é fixada por um açúcar ali, né? Que são as bases, né? A cianina, a tianina, estão amarrando a estrutura. Isso aqui, quebrar, a estrutura se quebra inteira. Isso é uma corrente. Que foi no momento que você costurou teu pai e tua mãe. Mas você pode interferir no tempo. Deixa eu falar. Não é que você não... Se você ter... Se meu pai e minha mãe Vamos entender como funciona sob o nosso ponto de vista. Aqui existe um cérebro. Nesse cérebro você pensa. Esse pensamento vira uma química. Mais precisamente nas duas glândulas diretamente ligadas ao sistema nervoso central. Hipotálamo e hipófise. Então, daquilo que brilhou aqui, ó, como um comprimento de onda, o hipotálamo e na hipófise vai virar química. Então vamos inventar uma história aqui. Eu pensei, vou ler uma revista. Quem é que vai ler a revista? Eu vou usar que parte do meu corpo? Os olhos. Eu não estou pensando em ver a TV. Aí eu vou assistir um filme. Eu faço assim, ó. Certo? A minha célula já entendeu por quê. Porque na hora que esse comprimento de onda aqui, ó, ele vai virar uma química, tem relação com isso. Onde essa química é formada aqui, ela é formada aqui. Depois que esses trechos são copiados, eles vão escorregar. Para sair aqui. E vai ativar quem? Os meus olhos. Vai trazer mais sangue no fundo do olho. Vai aumentar a pressão. Não é isso?
Além do endereço, o que você está vendo mais? Além do endereço, quando eu penso, eu vou ver uma TV. O que você está vendo mais? Você está vendo nascer comando, né? Ó, se eu coloco essa TV muito clara, a tua retina, a tua pupila, né? A tua pupila vai fazer assim, ó. Quem foi que mandou ela fazer isso? Hã? Não, foi o DNA volátil. Aí se você escurece a TV, aí a pupila se dilata. Quem foi que mandou fazer isso? Então o DNA volátil, ele cuida de quê? Da inteligência. Ele é a inteligência, ele não é o lixo. E o outro DNA cuida de quê? Do endereço, do órgão. Olha, eu tenho que mandar, se eu estou morrendo de sono, mas eu quero assistir meu filme. Mas eu estou morrendo de sono. Então, assim, ó, a glândula pineal, ela está produzindo melatonina. Mas eu quero ficar acordado, eu quero assistir meu filme. Então eu tenho que fazer adrenalina. Não é? Mas assim, ó, é só fazer adrenalina? Não. Tem que ter um controle, não tem? Tem que ter uma inteligência, porque a glândula vai ser estimulada e eu preciso fazer um tanto. Não pode ser mais nem menos do que aquilo. Se eu fizer menos, eu vou roncar e vou perder meu filme. E se eu fizer mais, eu vou ficar muito excitado na frente da TV. Quem é essa inteligência? Quem é que vai dizer assim, ó, se direciona a glândula para dar um comando nela, para ela produzir adrenalina? É o fixo. Ele dá um endereço. A proteína foi sintetizada ali, a partir daquela inteligência. Agora, quando escorrega, que vai passando pelo lixo, vai aprendendo a dizer assim, ó, meu querido, mas são 9 horas, vê lá, hein, não bota muita adrenalina, porque se passar, ele só quer adrenalina para ver o filme dele. Ele não quer adrenalina para ter vasoconstricção ou para ter um batimento acelerado cardíaco. Senão, quando o filme acabar, ele não vai nem conseguir mais dormir. Tão excitado que ele vai ficar. Essa inteligência, quem é que dá? É por isso que ele é mutante. É por isso que ele fica o tempo inteiro mudando de acordo com a situação que você está. De acordo com o ambiente que você vive. O que é isso na realidade? Isso são grupos de moléculas, né? Que um grupo molecular 24, o outro 23, o outro 20, o outro 19. As moléculas aqui, ó, elas se juntam pares e ímpares, né? Para manter a cadeia unitinha. O último elétron, na última camada, lembra dessa aulinha? É que vai fazer a ligação, né? Dessas duas moléculas, mas assim, uma molécula não pode ter um peso atômico de 1000 e a outra molécula um peso atômico de 30. Porque aí o último elétron não vai conseguir manter essa coisa absurdamente diferente uma da outra durante muito tempo. Então aí você tem o quê? Aí você tem os elétrons, são bem distribuídos, como manda o figurino da tabela periódica. E a constituição do DNA é simples, né? São hidrocarbonetos, né? Carbono, que é 90% dele é carbono, e o resto se organiza em volta. É super simples. A maneira como se organiza é que é o mistério. É que são as milhões de possibilidades. São poucas coisas, mas se organiza de formas tão diferentes que dá origem a essa coisa linda que somos nós. Agora, o DNA fixo, ele serve para quê? Para dar o endereço. Agora, quando chegar lá nesse endereço, quem é que vai botar a coisa para funcionar? É o que ele aprendeu na hora que ele escorregou nas hélices do DNA. Então não é lixo. É o professor.
Ó, meu filho, você vai para o olho, mas não deixa a pressão do fundo do olho aumentar muito, hein? Ó, você vai lá para o olho, mas aí você tem que manter ele sempre úmido. Então, não esquece aí a glândula lacrimal. Ó, também a glândula lacrimal não pode ficar produzindo o tempo inteiro lágrima, porque é só o suficiente para ficar umidificando o olhar dele. Essa inteligência toda, ela é volátil, por isso que ela fica se mexendo. Vai para um supermercado, ela fica de um jeito diferente. Anda de ônibus, ela muda. Vê o Lula, então ela se apavora. Bom, isso ocorre assim, ó. Pensou, luz, sinapses, estímulo, hipotálamo, hipófise. Aí lá tem um saco cheio de aminoácidos. Todos os aminoácidos que existem na face da Terra estão lá dentro. Aí o hipotálamo pega um monte de aminoácidos daquele, escreve a fórmula. Aí entrega para a hipófise. A hipófise, ela é feminina. Ela tem uma ligação com ela é andrógena feminina. Ela é a Ângela Rorô. E o hipotálamo é o andrógeno masculino, é o Ney Matogrosso. Esse show é do Ney Matogrosso e da Ângela Rorô. Então o que é que vai ocorrer? Quando eles recebem os dados, o hipotálamo, na natureza dele, apesar de andrógeno, é masculina. E o homem é muito mais burro que a mulher. E é mais agoniado do que a mulher. Então ele pega aquela química e diz assim, ó, o cara quer ir lá tomar água, então to. Aí a hipófise, que é um andrógeno feminino, portanto mais tranquilo, mais calmo, diferente de uma natureza do macho, né, do hipotálamo, muita calma nessa hora. Eu vou liberar isso devagar, ou então eu vou acrescentar coisas particulares minhas, para que a ação seja bem feita, tenha muita coordenação, tem que ter muito comando nervoso, o sistema periférico tem que estar muito bem afinado, a força que ele vai fazer para segurar o copo, controle motor, para colocar água dentro, já tem que, ó, a boca cheia d'água, só porque pensou em beber água. Cheia de ptialina para quê? Para receber e digerir depois e transformar aquilo que eu pensei. Então veja que isso foi virando uma ação, tá vendo? E como é que isso ocorreu dentro de mim? Simples. Quando o cérebro, a luz brilhou, virou eletricidade no axônio, estimulou a região do hipocampo, estimulou o hipotálamo e hipófise, eles transformaram-se em química. A química é direto no cérebro, direto para o sangue. 1 segundo depois está no dedão do pé. 1 segundo. A gente tem na base da cabeça do cérebro, parece uma mão assim, ó, que segura o cérebro. Chama corpo caloso. O corpo caloso ele é uma ramificação só de axônio. E ele liga o cérebro direito com o cérebro esquerdo. E o corpo caloso está exatamente em cima dessa região. Então é o corpo caloso que vibra quando você pensa. É ele que vibra. E essa vibração é sentida no hipocampo. E ele traduz essa vibração, dizendo assim, ele quer beber água. Aí quando ele traduz, aí tem que entrar na lei do se vira. Tem que fazer uma química daquilo. Só que aí o hipocampo, ele está em cima, ele faz parte, né, do sistema límbico, que é o sistema nervoso mais primitivo do corpo. É por isso que quando você vem assim, ó, que você dá uma topada no dedão do pé, não acende um clarão na cabeça, parece um flash fotográfico, é o sistema límbico. Está lá no dedão do pé. Por que é que ninguém na face da Terra adora fazer tratamento de canal? Enfiar aquelas agulhinhas que é um estupro, né?
Porque aquilo ali, você está enfiando uma agulha no sistema límbico. A raiz do dente é o sistema límbico. Todo nervo que a gente tem primitivo, jurássico, do tempo que a gente era larva, é límbico. O corpo caloso, quando ele vibra, que o hipotálamo e a hipófise faz a leitura e faz a química, o límbico, que está espalhado por todo o corpo, que ele se projeta no sistema periférico, ele já diz assim, ó, o cara quer fazer alguma coisa e eu acho que é água. Eu acho que tem a ver com o elemento água. Porque o límbico é jurássico, é burro, ele não entende muito das coisas, mas ele avisa. Ele avisa por quê? Porque para a célula se preparar. Todas as células do corpo agora vão fazer assim, ó, criar um receptor. Porque alguma coisa vem no sangue. Ela não sabe o que é, mas pelo límbico que estimulou ela, ela sabe que tem alguma coisa a ver com o elemento água. Ou com fogo, ou com terra, ou com ar. Aí ela cria o receptor. Aí os aminoácidos entram no núcleo celular. Quem é que está escrito lá? Vou beber água. Mudei o assunto aqui. Então, possivelmente está estômago, o palato, tudo aquilo que tem a ver com esse elemento já estimulado. A célula preparada, o receptor para isso. Na hora que esses aminoácidos aqui, ó, eles entram no DNA, eles vão e se grudam no fixo. Ó, aqui é fixo. Aí se gruda no fixo. No fixo que tem a ver com o quê? Com aquele elemento. Fica aqui, ó. Aí depois ele faz pá e copiou. Aqui nasceu o RNA. Uma cópia perfeita de vocês aí, ó. Aí o que é que ele faz? Escorrega, ó. Aí na hora que ele escorrega, ele está passando em regiões que não sintetiza. Mas é aí que ele aprende. Essa região que vai ensinando a ele aqui, ó, dizendo, meu querido, ó, mas não entorna o caldo de vez não, hein? Bebe água devagar, cara. Ó, já vou fazer aí um tanto de ptialina, porque tua sede também não é tanta. Então não precisa gastar muita saliva para isso. Deu para entender? Aqui está uma base no DNA, por exemplo, dos elementos, né? Do lado da mãe, água e ar. Do lado do pai, fogo e terra. Os órgãos que ele te deu. Então nós temos uma relação com as serpentes da alquimia. Vocês já ouviram falar disso? Das serpentes da alquimia? Então, por exemplo, a região dos olhos tem uma relação com a mãe. A região do peito, relação com a mãe. E no seu caso aí, o útero e o ovário. No meu intestino, tem uma relação com a mãe. Com a serpente da mãe. Então você imagina você numa casa e a mãe dizendo assim para você, você não pode ver essas coisas. Desliga essa televisão agora. Você ainda é uma criança. Você não pode ver isso. Imagina, isso está sendo captado por metade dela dentro dela. E uma metade que já está construída. Então é só pressão, que todo mundo conhece muito bem. Pode acontecer de várias maneiras, né? Às vezes é assim, ó, filhinha, não vê isso não, que isso é pecado. Sabe? Deus, o Todo-Poderoso, que a gente acredita da nossa igreja. Se ele vê isso aí, você olhando essas coisas, ele vai furar teus olhos com os raios que vêm do céu. Né? É diferente, não é? Né? Então, assim, existem maneiras, né, que a opressão se manifesta. Né? Você vê eu com 50 anos de idade, chegar na casa da minha mãe no Recife, saí de casa com 15 anos, eu saí da minha casa. 15. Com 50 eu chegava lá. Eu dizia, ai que bom, estou no Recife, vou passear, vou para farra, vou para o forró, vou para o carnaval. Aí ela ficava, eu te espero, vai. Eu digo, você não vai dormir não, mãe? 1h da manhã. Não, eu te espero aqui no sofá. Eu fico aqui assistindo o Edir Macedo, eu adoro. Vai lá tranquilo.
Vocês acham que eu ficava tranquilo, pensando na mulher lá, sentada no sofá? Era melhor olhar para mim e dizer, não, você não vai. Não é? Então existem maneiras e maneiras dos nossos pais manipularem a gente. Agora imagina, ó, minha filha, eu já cansei de falar para sua mãe. Eu já cansei de reclamar para sua mãe. Sua mãe realmente é uma pessoa que ela não ouve. Ela não me entende, a gente não se dá bem, a gente vai terminar se separando. Entendeu? E não pense que a culpa é minha. Aí lá vem aí a mãe, filha, teu pai é um canalha. Por que eles ficam fazendo isso com a gente o tempo inteiro, hein? Por quê? Porque quando é o pai, ele sabe que a metade de você é ela me ouvindo. Então isso é uma relação doente, perigosa. E o perigo está ali. Por quê? Porque essas cadeias aqui, ó, num grito desse, você não vai ver isso. Né? Ou num afago desse, querida, Deus está vendo. Não, você vê, uma vez estava minha filha cantando uma música, eu falei, vida, canta essa música aí para mim. Ah, foi vovó que me ensinou. Tá, canta aí para mim essa música. Nossa, que música linda, filha, que você aprendeu com sua avó. Canta para mim. Ah, pai, é assim, ó. Cuidado o olhinho com que vê, cuidado o olhinho com que vê. Lá no céu o Senhor tá de olho em você. Cuidado o olhinho com que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. Lá no céu tá o Senhor olhando para você. Cuidado, mãozinha. Olha a música. Olha a música. Aí depois a babá, ela cantando, porque a avó ensinou, a babá achou aquele canal da Igreja Universal do Reino de Deus e tem esse hino lá cantado por uma imitação de Xuxa. Com um monte de criança cantando um absurdo desse. Então você imagina o comando que é dado. Se por um estranho, por um pastor ou por um fanático religioso qualquer, já faz um efeito, você imagina pelo dono do teu DNA. É um estrago total. E o estrago está, sabe o quê? Aqui nessas cadeias, ó. Porque muitas vezes o impacto da opressão é tão agressivo, violento, que você vai perder elétrons. Então, de 24, por exemplo, vai para 16. Então, fica faltando elétron. Mantém-se. A cadeia mantém-se. Mas ela é burra. Essa cadeia ficou burra, emburreceu. Porque o número original da química aqui é 24. E aí agora é 16? Então quando você produzir aqui, ó, um RNA, que ele escorregar, ele vai passar por uma região o quê? Burra. Então ele vai ter o endereço do órgão que é perfeito. Porque isso é o teu ancestral. Isso aí vem de geração em geração melhorando, não piorando. É por isso que às vezes você encontra um cara que tem glaucoma e ninguém na família dele tem. Não, mas glaucoma é uma doença genética. Ah, mas por que ninguém da família tem ou teve? Não, seu avô, não, meu avô nunca teve, minha avó nunca teve, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Você vai ver assim, um monte de gente com doença genética e ninguém na família tem. É aí que nasce, ó. Aí essa é curável. Essa se cura. Trauma, né? Essa se cura. Isso aí pode ir piorando. Piorando. Pode ir piorando. Se piorar, olha o que é que pode ocorrer. Que ocorre muito. Se quebra. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Que sobrou. Isso aqui é o que vira um tumor.
para mais dos tumores nasce assim. É uma deformação celular. A célula se parte. Isso aqui é o quê? Passa a ser agora um corpo estranho. Pior, ele é inteligente. Os elétrons escaparam aqui, não escaparam na hora que se partiu? Esses é que vão fazer a metástase. E vão contaminar as células ao redor dele. Então é difícil parar um movimento desse. Por quê? Porque ele nasceu de você. É uma célula tua que se deforma. Uma coisa que você criou. E agora, você quer tirar? Uma coisa que você cria durante tanto tempo. Você quer criar, você quer tirar, agora de uma hora para outra, dizer, eu tiro isso de mim. Meio difícil, né? É um desafio assim que a gente não sabe se vai dar certo. Porque a pessoa passa criando isso. Ou foi criado com a ajuda de quem? Papai e mamãe. Que recebeu de papai. Não necessariamente, eles podem, mas tem uma influência, né? Dos seus antepassados também. Microfone. Vamos. Quando você falou da serpente, no caso dos olhos, associado à mãe. Sim. Eu ainda tenho alguma dúvida. O fato de estar associado à mãe, ela teria mais influência nos olhos por estar ligado à serpente? Sim. Então, a gente ser repreendido, vamos dizer... Por exemplo, a gente tem mais influência na glândula pineal da mãe do que do pai. A gente tem mais influência do pai na tireoide do que da mãe. A gente tem mais influência no timo da mãe do que do pai. Você tem muito mais influência no útero ovário da mãe do que do seu pai. Assim como eu tenho muito mais influência do meu pai na gônada, no ovo, no testículo, do que da mãe. Serpente do pai, serpente da mãe. Porque o DNA é um conjunto de informação. Quem foi que deu teu útero? Tua mãe. Teu pai não colaborou quase em nada para isso. Suprarrenal, por exemplo, é do pai. Faz adrenalina. É o pai que bota para correr. E a mãe bota para dormir. Faz melatonina. São papéis diferentes. A gente é construído com a ajuda dos dois. Agora, por que é que eu nasci com pipiu? Porque o meu espírito, na hora, bloqueou muita informação no DNA da mãe e exaltou o do pai. Eu nasci homem. E você nasceu mulher por quê? Porque o seu espírito bloqueou uma série de genes do teu pai e exaltou a sua mãe. Mas 50% de você é do teu pai. Não tem acordo. Para isso não existe acordo. É 50-50. É meio a meio. Agora, as funções e alguns órgãos, os bloqueios, são tão fortes que fazem com que você exalte mesmo. Dentro de mim eu tenho lá um útero, um ovário, mas está assim, totalmente reprimido. Então, daí a gente vendo pelos sintomas, pensando como terapeuta, a gente, pelos sintomas, já dá para saber se a influência, vamos supor, negativa com relação às doenças veio mais da cadeia genética de pai ou de mãe. Seria pelas isso? Conversas, né? No consultório eu ouço histórias absurdas. De pai e de mãe, eu ouço coisas assim que eu digo, gente, será que tem pai e mãe assim mesmo? Tem. Tem. Pior que tem. E é tudo em nome do amor, né? Eu bato em você, mas é porque eu te amo. Você precisa me bater, porque... tudo em nome do amor. É horrível isso. Porque é bem islâmico, né? Mata, esfaqueia, arranca a cabeça em nome de Alá. Né? E o cara é convicto que ele não vai pagar por aquilo, né? Que aquilo ele é um serviçal de Deus. Pai e mãe é assim também. E o ruim do pai e mãe é a ligação hormonal. Porque todo o seu metabolismo é baseado neles. Totalmente baseado neles.
Então, a senhora, todo hormônio que paira no ar, você recebe, influencia você. Por isso que é normal a gente ficar na cara da mãe e a cara do pai. A gente vai ficando. E vai repetindo, você vê, né? Cantou, né? Minha dor é perceber que apesar de acharmos que nós somos o máximo, ainda somos os mesmos e pensamos como os nossos pais. Para a alquimia tem que acabar com essa música. Porque para a alquimia isso tem que acabar. Você tem que se consertar aí. Na parte fixa não tem como fazer, mas na parte volátil, a gente pode atuar muito. Você melhora muito a qualidade de vida até de quem tem um problema, né? Ó, você vê, Steve Hawking. Vocês assistiram o filme dele? Gente, olhe, se tiver sessão da meia-noite, vocês têm que ir. Vocês têm que assistir aquele filme. Aquele filme, para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. É a vida dele. É muito lindo. E você vê, o cara com 23 anos, 21 ou 23, ele tem ela, né? Da lateral amiotrófica. Naquela época não se sabia nem o que era, tinha outro nome. E 2 anos de vida. Ele é vivo até hoje com 73. E ainda fez 3 filhos e a enfermeira depois virou amante. Ele tortinho, ainda transava. Tem até uma parte engraçada no filme, que é quando ele diz, não, com os movimentos naturais, assim, que acontecem sem controle, com esse, o ela não mexe. Só com aquilo que é movimento que é você que controla, né? Então a única coisa que vai funcionar é o pau, né? E ele ainda faz 3 filhos na mulher. É linda, o filme é muito lindo. Ele mereceu o Oscar, o cara. Tem hora que você não sabe. Tanto tiraram foto dele, mostraram para o Steve Hawking, né? O Steve Hawking, você achou essa foto minha? Achando que era ele, né? E não era. O filme, nossa, a teoria de tudo. Vocês têm que assistir. Esse filme é um escândalo. Eu achei Nossa, eu mudei, sabia? Eu saí do cinema diferente. Vamos lá, diga. Nossa, depois, quando eu pensei em fazer a pergunta, você já falou tanta coisa interessante que já veio um monte, mas eu vou voltar na inicial. Na linha de raciocínio de opressão de pai e mãe, principalmente mãe, não faça isso, Deus está vendo. Aí você vê uma geração agora, por exemplo, tem sobrinhas de 4 anos, que se rebela, né? Uhum. Não vou fazer por quê. E enquanto a mãe não diz por quê, ela não... Então, a gente pode considerar que isso é saudável, então, em termos de... ou muito saudável. Os questionamentos são saudáveis. E de não aceitar mesmo. Era porrada. Era escolher a roupa. Era bombril na língua. Era sabão e bombril. Minha mãe dizia, bota a língua para fora. Ela passava sabão e bombril. E o pai, ainda com mais força ainda, ela também rebate no mesmo tom. Então, é saudável. A minha, mesmo de 5 anos, ela fala, pai, temos que conversar um assunto muito sério. É mais ou menos assim, a gente tinha uma geração assim. Né? Essa semana elas começaram a cantar Tim, 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 eu sou pequenininha, mas ninguém manda em mim. Eu digo, não, meu. Vieram as duas, gravaram até no iPhone. Aí a gente gravou um vídeo para você. A minha filha, eu disse, quem manda nessa casa aqui sou eu, hein? Aí ela olhou para mim e falou, não. É você e a mamãe. Metade e metade. Agora, eu obedeço mais a mamãe porque eu sou mulher. Eu não sou homem, eu sou mulher, então eu obedeço mais a mamãe. Joel, uma pergunta. No caso das crianças adotivas, né, o tratamento pela alquimia para fazer essas limpezas, tem que tratar urgente. Pai, mãe. Já mata a mãe, já mata o pai. Porque assim, quando a gente pensa quer dizer, tem lá o DNA fixo e o volátil,
esse volátil é a influência dos pais adotivos. Então, Ele está lá, é matéria, né? Mas os pais vão mexendo naquilo, mas pode ser que exista alguma coisa oculta ali, que você nunca, né? Porque o DNA é matemática, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, vocês vão aprender, 21 a 20, vocês vão ver que coisa linda isso. Porque a gente pode voltar no tempo, dizer assim, isso aí... Ou, por exemplo, uma mulher chegou e falou assim, eu tenho um câncer de mama. E ela é aluna. Ela falou, nossa, já porque tua aula, que você fala do sentimento, do verde, do amor, eu me casei com um homem com 26 anos, não deu certo. Mas assim, com 30 a gente resolveu se separar. Eu me casei novamente com 32 anos. Eu sou tão feliz, eu sou uma mulher tão realizada, os meus filhos são tão lindos, eu amo. Por que é que eu estou com câncer de mama? Tem casos na família? Não, ninguém, não existe. Então vamos esquecer DNA. Agora vamos lembrar que existe um DNA volátil. E é assim, 0 a 7, base. 7 a 14, esplênico. 14 a 21, umbilical. 21 a 28, cardíaco. O que você viveu lá de 21 a 28? A separação. Então, essa separação tranquila, que você é amiga do seu marido, porque mulher mente, né? Mulher mente assim. Mulher é um absurdo, né? Você está lá e a mulher, tu mentira, só para te agradar. Não, mulher é danado. O homem não consegue, né? Porque homem já mostra se sobe, não sobe. Mulher não. Imagina, a minha irmã, ela tinha um namorado, ela veio a morrer, essa minha irmã, em leucemia. Ela tinha um namorado, uma vez eu perguntei para ele, e aí, você, com ela vira, nossa, a gente está tão bem, eu me dou tão bem com a sua irmã, nós vamos casar. Eu digo, aí, vocês já transam? Não, a gente já transa, assim, já há uns 3 anos, é muito boa a transa. Depois de um tempo, um pouco antes dela morrer, eu conversando com ela falou assim para mim, eu não sei o que é o prazer. Como assim? Que informação nova é essa? Eu não sei. Eu nunca gozei, nunca tive prazer. Eu nunca cheguei ao orgasmo. Eu falei, oxi, eu conversava com o teu namorado, ele dizia que foi 3 anos de grande amor. Eu disse, era mentira. Eu fazia para agradar ele. Então a mulher tem uma percepção diferente do homem, né? É muito diferente a mulher, né? Do homem. O que é que eu estava falando? Da menina do câncer. A menina do câncer. Eu falei para ela assim, minha querida, por que você é amiga dele? Sou amiga, muito amiga. Nossa, a gente tem uma relação maravilhosa. Eu digo, tá, mas o que me interessa é a relação com 27, 28 que você se separou. Porque é lá que está o trauma. Não, eu peguei ele com minha irmã. Não, mas eu já perdoei. Eu digo, você está perdoando ainda, porque esse caroço aí é o perdão. Eu já perdoei. Perdoou? Claro que não perdoou. E ela foi linda, hein? Porque eu falei para ela, na outra consulta que ela veio, um mês depois, a irmã veio. Aí eu falei para ela, você não quer que tua irmã entre? Não, porque né, segundo você tem a ver com ela. Eu digo, mas é uma grande oportunidade. Por que você acha que a tua irmã veio com você? Ela falou, nem eu sei. Porque minha irmã mora em Buenos Aires. O marido veio fazer um trabalho aqui em São Paulo. No aeroporto, ela cismou, dizendo que queria vir. Cismou. Fizeram lá um alvoroço para conseguir uma passagem no balcão. Ela embarcou na cabine, sentada na cabine do piloto. Ela viajou porque ela cismou que ela tinha que viajar com o marido. Deu escândalo, enfiaram ela, aerolíneas argentinas, né? Enfiaram ela na cabine, ela veio com o marido. Aí era o dia que ela ia ter a consulta comigo. Aí quando ela foi saindo, chega a irmã. Ela falou, nossa, ela saiu, não sei, eu estava no aeroporto, cismei, falei que queria vir. Eu lhe vejo, estou com saudade, quero saber como está a sua saúde.
Aí ela falou, estou indo agora no cara que vai me tratar. Ah, eu vou com você. Eu digo, chama esta mulher agora. Eu botei a mão no telefone e falei para minha filha, manda a irmã dela entrar. É oportunidade. A gente tem uma oportunidade aqui grande de você tirar aí metade desse pus. Tem a ver com essa irmã. Vamos lá. Ah, eu estou com tanto medo. Eu digo, mas eu toco no assunto numa boa. Aí quando ela entrou, sentamos e começamos a conversar. Nossa, foi super forte. Era bom que era a última consulta, eu fiquei lá 2h30 com elas, chorando, que haja choro. Mulher chora assim à toa, né? Chorar, olha, essa mulher, ela saiu tão diferente, ela era outra pessoa. Outra pessoa. Ela era outra cara. Outra cara. Ela tinha outro aspecto. A minha filha não conheceu. E foi a minha filha que recebeu. Cadê a mulher? Eu digo, passou por você agora. Pagou a você a consulta. Não, mas essa não era a irmã dela. Eu falei, não, era ela. Nossa, pai. Choraram, se abraçaram. Aí houve uma catarse, né? Essa catarse muitas vezes vai ter que buscar ela. Ela é fundamental que ocorra. Você vê essa mulher que eu atendi hoje, ela é traqueotomizada. A primeira conversa dela comigo, que dá dificuldade de ouvir, né? Porque metade do som sai por aqui, né? Ela dizia, eu queria gritar, eu queria berrar, eu fui punk, eu fui louco, eu fui hippie, eu queria ferir a minha mãe, eu queria magoar a minha mãe. E eu não conseguia gritar, não conseguia falar. Eu tenho 51 anos, eu vim conversar com minha mãe há 2 anos atrás. Há 2 anos, porque há 3 anos atrás, a mãe dela tem um apartamento no Guarujá. Ela não ia. Porque a mãe não queria que as amigas vissem ela. Aí ela deu um escândalo, que o negócio estava no pescoço, voou. Porque ela deu um escândalo com a mãe há 3 anos atrás. Aí ela disse tudo que ela não disse a vida inteira. Aí a mãe quis morrer, foi até internada. O pai quis matar ela, porque a mãe já tem 70 anos. A irmã se revoltou, dizendo que ela não deveria ter dito aquelas coisas absurdas, porque isso aí já é água passada. Minha filha, se você não tivesse dito e aquilo tivesse voado do teu pescoço, você hoje não estava fazendo atendimento comigo. Aí ela saiu da casa da mãe e foi morar num apartamentozinho. Aí eu acho que a mãe pensou, né? Aí hoje a mãe é a melhor amiga dela. Aí leva para todo lugar, as melhores amigas dela são as melhores amigas da mãe. E você vê, ó, ela começou a se mexer, a mexer as mãos. Não come pela boca, voltou a comer pela boca, porque só comia por sonda. Hoje ela come, fala, mexe a cabeça quando está falando, tem as expressões do rosto, ela já tem, ela ri, ela tem cara de tristeza, porque ela já tinha perdido essa musculatura toda. Não é lindo? Mas olha o que uma mãe faz. Durante 49 anos, né? 48 anos. Ainda é judia, né? A mesma filha nesse estado. Não. Não é? Depende. Essa questão de nascimento é uma questão que a gente depois vai discutir bastante. Porque o processo encarnatório é um processo que ele pode ser movido pelo próprio processo criativo, onde arrasta o cara e enfia no buraco. Vai. Não tem ligação. Existe o processo por opção. Você dizer, putz, olha, aquele cara já foi meu irmão, aquela já foi minha irmã, aquela mulher vai ser mãe deles dois, vai dar uma confusão tão grande, eu acho que eu vou lá ajudar. Então você foi, você não sabe nem quem é aquela mulher às vezes. Mas você foi porque você queria participar daquela família, você vai ser o patinho feio, possivelmente. E você vai fazer aquele trabalho ali dentro, entendeu? Muitas vezes não se consegue fazer. Porque é tanto karma que existe ali, tanto compromisso, né? Eu uso a palavra karma, mas a alquimia não acredita em karma, tá? Não acredita.
mas eu uso para ficar didático, a compreensão do que eu estou falando. Então existem várias... É uma história bem complexa, assim, que vocês vão me ouvir falar muito disso futuramente. Porque aí a gente já entra num âmbito da alquimia muito filosófico. Né? Hoje a gente está num âmbito mais prático, mais medicinal. Né? E esse já é mais filosofal mesmo. Mas é muito legal aprender sobre isso, porque aí você começa a entender até teus parentes. Né? Dizer, puta, esse aqui eu sei porque aqui encarnou. Aquilo ali, você se entender mais assim, né? Claro. Você tem casos de... Tá desligado? Você tem casos de evangélicos, testemunhos de Jeová, que tenham permanecido na religião, mesmo fazendo tratamento com os florais alquímicos? Ou eles acabam mudando? Não, primeiro assim, evangélico, eles não vêm fazer tratamento floral. Mas eu difícil. tenho 3 que vieram. Nossa, que coisa. E eu falei assim, e agora? Eu tive já, por exemplo, eu tive alguns alunos, inclusive, que se tornaram evangélicos, me abandonaram. Tem uma que me escreve até hoje, dizendo que eu estou do lado do demônio. Todo mês eu recebo uma carta dela. Se entregue, venha para a igreja. Que pena, tenho até medo, né, que ela me mate aí qualquer dia. Geralmente os evangélicos, por exemplo, eu trato muito evangélico, mas eu trato com os sprays, eu dou os sprays, eu não dou floral forte para eles, porque que são os parentes, os amigos dos meus empregados, são todos crentes, né? Todos os meus empregados são irmãos. Que eu cheguei a perguntar, mas vocês podem, né, trabalhar, assim, se tratar com florais? Não, sim, porque a gente entende que são os princípios das plantas. Eu disse... Mas é gente mais aberta, né? Porque tá. Deus me perdoe. Eu sou criado na Assembleia de Deus, né? Eu batia punheta dentro do guarda-roupa, trancado, com 7 cobertor. Com medo de Deus. Uma vez eu estava trepado, eu tinha o quê? 12 anos de idade. Fui para cima do guarda-roupa com a revistinha de mulher pelada, porque naquela época nem revista de trânsito tinha, era de mulher nua, né? Que um tio meu tinha trazido dos Estados Unidos, era uma Playboy americana. E eu lá, aí aquilo afundou e dentro do guarda-roupa tinha toda a coleção de louças da minha mãe, que era inglesa, que era igual da Rainha Elizabeth. Quebrou. Não ficou uma asa de xícara inteira. Prazer custou caríssimo. Nossa, eu sofri muito com a igreja. Só Deus sabe o que eu sofri com a igreja. Eu ia para assim, ó. Minha mãe, meu pai, minhas tias me pegavam assim, ó. Andava 1,5 km assim, ó. Com a orelha assim, ó. 1,5 km até a igreja assim. Deus me livre. E a família inteira é crente. E o que eles te falam hoje? Não, essa parte da família tem o maior respeito por mim, sabia? Eles me adoram, me tratam muito bem e não tocam no assunto. Aí eu também não toco, né? Mas assim, eles não... É coisa do demônio mesmo. Mas eles me respeitam, porque eles me amam. Né? Eles, principalmente depois que eu tive, né, um Amex Platino, aí é que o amor aumentou. Oi, tu queres falar? Pode. Queria saber, João? Vai. Quanto tempo dura uma limpeza de serpente? Boa pergunta. Você tem aqui a cadeia de DNA. Aí você tem aqui, 1 bilhão que produz em você, por exemplo, vamos falar de um sintoma, não de um comportamento. Uma úlcera. Certo? Aí você tem um outro paciente que tem 1000 e faz um câncer de estômago.
Aí, às vezes, você chega aqui, dá o remédio localizado do umbilical, da serpente, e cura ele. Que é só 1.000 que você tem que repor. Agora aqui o cara tem úlcera, mas é baseado aonde? Numa estrutura de bilhões. Aí ele fala, pô, mas você não falou que curou o câncer do estômago? E uma simples úlcera não cura com esse remédio, eu já tomei 10. Não, porque são muitas cadeias quebradas que tem que repor. Tem que ficar repondo. Então, um paciente às vezes limpa a serpente, nossa, é uma revolução na vida. E às vezes o paciente limpa e não revoluciona muito. Acontecem algumas coisas, melhora ali, melhora aqui, mas não é assim, o efeito que a gente queria, sonhava, objetivava no nosso consultório. Às vezes a pessoa até fica chateada, eu digo, meu filho, é porque deve ter muita coisa quebrada aí. Então, DNA é uma coisa assim, misteriosa, né? E tem muito dado dentro dele. Às vezes você mexe numa coisa e dispara outra. Porque às vezes uma coisa é você... Quando o floral é um tratamento, que a gente tem que ficar muito atento, porque ele tem duas coisas que são importantes, a gente estar atento a isso. Uma coisa é um ponto. Outra coisa é um processo. Às vezes você vai tratar um ponto, por exemplo, elemento fogo, só que dentro do metabolismo, o fogo vem primeiro, a terra, o fogo dissolve e a terra coagula. Isso é um processo. Aí a água dissolve, aí a água coagula, o ar dissolve, não é assim? O fogo e o ar se exalta, a terra e a água se precipitam. Quando você começa a falar assim, você está falando de processo. Agora, quando diz, o cara não tem fogo, vamos tratar o fogo dele, dá o elemento fogo para ele. Aí você dá o elemento fogo. Aí lá na árvore da vida, o fogo, a terra, o sulfo, você está dando fogo, aí ele começa a estimular enxofre, enxofre, terra, terra, água. A água, você criou um processo. Aí está lá uma doençazinha dentro da água que você não via, não sabia. Nunca chorei na minha vida. Agora eu estou com vontade de chorar. Mas o ponto era o fogo. Por que ele está agora chorando muito? Porque você ativou um processo. E muitas vezes dentro dos processos aparecem problemas. Então tem que ficar atento a isso. Muitas vezes o processo ele é demorado. Não é assim de uma hora para outra. Aí limpar a serpente da mãe e serpente do pai são os clássicos. Né? Você vai ter bons resultados muito rápidos quando as cadeias são poucos elétrons que você tem que repor. Agora, quando é uma quantidade absurda de elétrons, aí a pessoa tem que tomar mais. São essências, né? São. É igualzinho o floral primos. A diferença que existe entre o floral que vocês começam a manipular agora, que são alquímicos, quando você tem um floral primos, você tem uma planta dentro de um meio líquido. Depois que essa planta passa para o meio líquido, o volátil e o oleoso, que passa o mercúrio e o enxofre, e um pouco de sal, eu tiro esse bagaço aqui, e descarto. Isso aqui é potência, é uma potência. Essa potência vai despertar na criatura que toma, né? Procurando os elementos fogo, terra, ar e água para crescer, se desenvolver, começar a trilhar mudanças. O alquímico, eu não jogo isso fora. Eu queimo num forno, vocês vão conhecer o laboratório, vou mostrar para vocês. Passa por uma queima de sais, são fabricados com isso aqui. Esse sal é devolvido para a fórmula. Aí eu faço o quê? A molécula original dela renascer da própria cinza dela. Então, quando a pessoa toma os elementos e os alquímicos, eles tomam florais inteiros. Aquela planta não vai nascer dentro dele. É diferente. Vocês vão ver que são as mesmas flores.
mas a flor é inteira, ela já vai ocupar um espaço. É rica em sais, então quando bota na boca assim, ó, o corpo faz assim, ó, já está no sangue, não passa pelo fígado. É imediato, começa a ser reconhecido imediatamente. Além do que, os florais, as manipulações, por exemplo, dos lunares, só quem manipula é homem. Os solares, só quem manipula é mulher. Aqui dentro do lunar, 80%, é adicionado uma dose de 80% de prata e 20% de ouro. E no solar é 80% ouro e 20% prata. Então eles têm também os minerais ouro e prata, que são minerais que hoje eu fabrico já. Não é homeopático. Antigamente eu usava homeopatia, hoje não, hoje eu mesmo faço. Que são os aliástrons da prata e do ouro. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Você tinha mais uma pergunta? Eu acho que é rápido. Fale. O curso vai me levar para esse refinamento de olhar para a pessoa e identificar a origem do problema, se é com uma pessoa, que ela tem que conversar com uma pessoa, como você deu o exemplo agora das duas irmãs. Uhum. Ou existiria um caminho para que eu ativasse esse feeling, sei lá, alguma leitura, ou o curso vai me dar isso, porque eu tenho essa insegurança? Não, o curso ele vai te dar as ferramentas, né? Ele vai te dar a ferramenta. E a primeira coisa que você tem que curar-se é essa insegurança. Isso aí você não pode carregar para o seu laboratório. Uma coisa assim, ó, você imagina que eu estou sentado na minha sala em Cotia, atendendo aquela mulher, que é a segunda vez que ela vem. Eu não tive nada a ver com aquilo. Ela foi encaminhada por uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas que ouviu falar de mim numa palestra que eu dei na casa de um rico aqui no Jardins. Ó, vai lá, eu assisti a palestra desse cara, assim ela veio para... Então, assim, existe uma coisa que não tem nada a ver comigo na jogada. Chama-se momentum, chama-se alquimia. Então tá lá a mulher no aeroporto, foi levar o marido. E aí no balcão ela cismou que ela queria vir dentro do avião com ele, porque tinha alguma coisa aqui que ia acontecer, que ela não sabia, ela não tinha consciência de que algumas horas depois de Buenos Aires para São Paulo, ela estaria com essa irmã dentro de um consultório de um maluco, chorando, gritando, se beijando e se perdoando. Não fui eu que provoquei isso. Isso é provocado por uma coisa muito maior do que eu. Então, quando você tem segurança, você está desligada dessa coisa. Então, você não tem que se preocupar com o meu curso. Meu curso não vai te dar essa segurança. Quem vai te dar essa segurança é uma crença, é uma fé que existe uma coisa muito maior que seu trabalho. Muito maior. Entendeu? Hoje eu sou muito convicto disso. Muito convicto. Então, quando uma pessoa está diante de mim assim, ó, não é acaso, eu não estou atendendo ela porque eu quero dinheiro, porque eu quero o cheque dela, porque eu marquei, porque eu estou precisando. Não. Porque eu tenho certeza que ela só está ali na minha frente porque foi uma coisa muito maior. Por isso que eu dou... Ela hoje, quando foi saindo da minha sala, ela olhou para mim e disse: Joel, eu já procurei de tudo, eu já fui em tudo. Mas eu sempre faço essa pergunta antes de ir embora. Você acha que tem jeito? Eu digo, eu tenho certeza que algum jeito tem. Algum jeito tem. Porque você não está aqui diante de mim à toa. Pode ser que diante de muita gente você estivesse à toa. Mas aqui você não está à toa. Porque eu confio nessa coisa gigante, entendeu? E já dá pra, depois de 25 anos eu vejo isso assim, com muita convicção. Entendeu? De gente vem assim dizer, eu vou morrer. Eu digo, você não vai morrer. Morrer você não vai. Você vai ficar vivo ainda alguns anos. Mas morrer não vai. E às vezes eu atendo gente que diz assim, ó, o médico me deu 17 dias. Eita, 16, porque foi ontem. Eu atendo gente assim. Né? Eu atendo às vezes criança com doenças assim que são degenerativas, diz assim, ó, essa doença, o cara só vive até 11 anos. Ontem ele me mandou uma fotografia, hoje tem 16 anos, andando de barco no lago de Paranoá, lá em Brasília. Velejando lá, concorrendo.
E um menino que não ia crescer, não ia se desenvolver. Chegou aqui desse tamanho, quando eu atendi. Não, a mãe já de preto. Você está de luto? Não, e na segunda consulta que ela veio, não, porque esse mês eu fiz um trabalho comigo para aceitação, porque aí eu fui num centro, e o centro falou, eu digo, minha filha, tem uma coisa maior que esse centro. Pode ter certeza que tem uma coisa maior que o centro. O menino está vivo até hoje, lindo, mandou hoje a foto para mim. Do Lago Paranoá, fazendo, velejando, né? Competindo. E lá, tem os limites dele, mas está lindo. Não ia crescer, mas não ia ter desenvolvimento muscular ao peito. Cara forte assim, irreconhecível. Os remédios do André, eu digo, pode deixar que eu mando. Diga ele que ele vá, fique velejando aí, que ele tem mais o que fazer. Pode. Faça. Você está colocando então um elemento poderoso que é a fé? A fé. É tudo que eles tiram da gente hoje. Aproveitar que você está aqui, eu só queria... Aconteceram umas coisas de novembro para cá, algumas pessoas que eu encontrei, inclusive um pessoal lá de Natal não, de Sergipe, eles estão querendo até, depois quero ver como que você poderia ir lá dar uma palestra. Quando eu falei que eu estava fazendo curso, e é um pessoal assim, super, que trabalha com mesas metatrônicas e não sei o quê. Aí, aí o pessoal falou assim, nossa, mas todo mundo adora os florais do Joel, mas tem medo de tomar. Aí na semana seguinte, bom, né? eu encontrei... Eu acho isso o melhor sinal do mundo. Eu encontrei outra pessoa, eu falei assim, não, estou fazendo um curso do Joel. Tu falava assim, a minha amiga tomou, mas nossa, eu tenho medo de tomar. Assim, o que é essa? Porque funciona. É medo da pessoa entrar em contato com ela mesma? Claro. Só vai funcionar. Esse é o meu maior orgulho. Na frente, olha, se existe um orgulho que eu carrego, e se o orgulho é pecado, eu quero morrer desse pecado. Eu tenho o maior orgulho de fazer um produto que funciona. Funciona porque sou eu que planto, eu que cultivo, eu que colho, eu que vou no laboratório, eu que faço as matrizes. Fico tomando conta de todos os passos até chegar na mão de vocês. E funciona. Funciona. Por isso que o povo tem... Eu fui em Porto Alegre, aí cheguei lá, fui dar uma entrevista na rádio, tinha uma mulher sentada assim, toda séria, mulher bonita. Eu fiquei olhando assim para ela, ela olhou para mim e falou, eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Ela falou, você é o Joel Aleixo? Eu digo, sou o Joel Aleixo, te conheço. Você conhece de onde? Ela disse, do consultório mesmo. Você tem consultório? Você também é alquimista? Não, eu sou psiquiatra. E você me conhece porque ela disse, porque o povo enlouquece quando toma seu floral. Ela falou, seu floral funciona, sabia? Seu floral funciona. No começo eu meti o pau. Falei muito mal de você. Depois eu comecei a ver que eles voltavam e alguns persistiram. Porque mesmo eu dizendo, não tome, isso é perigoso. É melhor não misturar seu floral com o trabalho psiquiátrico. E que tomaram foi as pessoas que mais mudaram, que mais se transformaram. Então hoje quando vem um cliente seu, eu digo, continue, viu? Porque aqui eu vou lhe dar alta rápido, se você toma o floral dele. E dentro das terapias integrativas, o seu floral está super... Meu floral funciona. Os médicos estão usando... Bastante. Eu tenho muito médico hoje, faz curso, né? Tá bom, gente, beijo, obrigado. Tchau.